Às vezes Jesus ficou curioso com a incredulidade dos discípulos. Aí Jesus identifica o problema, o defeito. Então deu ordem ao demônio e no mesmo instante o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus e com a maior caralisa, não, caralisa tem perguntaram: por que foi que nós não podemos expulsar aquele demônio? Aí vai cair naquilo que a gente está fazendo. Aí vai cair naquilo que a irmã Quitéria falou, né? Aí Jesus respondeu. Respondeu o quê? Josefa Maria. Jesus respondeu o quê? No versículo 20. Jesus respondeu: foi porque você não tem bastante fé em que afirmo você que isto é verdade, a você tivesse fé. Mesmo que fosse do tamanho de um semente de mostarda, poderia dizer que esse monte saíra daqui. Faz qualquer coisa. Qualquer coisa. Entenda, Jesus disse que se tivesse fé do tamanho de uma mostarda. Você tem noção do tamanho de uma mostarda? O tamanho de uma mostarda é 3 vezes menor do que um grão de arroz. Não é muito, Então, vocês já viram chia? chia nunca vi Quem aqui chia. conhece chia? Talvez conheça com outro nome. Não. Acho que não tem outro nome, não. Eu nunca vi nem falar disso, não. Eu sei que é uma semente bem pequenininha, agora de ficar, não sei como. Chia, olha, é muito pequeno. Não tem como a gente especificar aqui uma semente pequena. A semente de mostarda a gente já usa, aquela é bem Pequenininha, que não usa bem. Não dá, certo? Você pega assim na ponta do dedo e faz assim para ele. É pequenininha demais. E se os discípulos tivessem fé do tamanho do grão de mostarda, ia dizer: há um monte, sai daqui e vai para lá. Isso ia acontecer. Só que é maiorzinho um Tem de pouquinho. fumo e tem também daquelas favaquinhas, né? Que a semente é bem pouquinho também. Rapaz, aí eu fico com vergonha quando eu vejo esses textos, sabe por quê? Eu fico perguntando: e o tamanho da minha fé? Estava conversando com a pastora ontem, ela disse: pastor, eu sou uma poeirinha no oceano. Eu disse: rapaz, uma poeira é pouca coisa. E no oceano? Então, poxa, por isso que Jesus, algumas vezes no meu pensamento, diz: peça, acrescenta-nos a fé. Porque o crente sem fé é um carro sem motor. Agora, o interessante, o que faltou para os discípulos expulsarem ao demônio de coisa, foi, Jesus disse, foi primeiro louvor, adoração e jejum, não foi? Como é que diz aí? É louvor, adoração e jejum? Não é esse livro, não, é em outro livro que fala. Esse demônio só sai com jejum e oração? Está aqui escrito. Ah, é nesse? É oração de... Não tem louvor, oração e jejum, né? Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Oração e jejum. Isso significa, Everson Dávila, que a oração e jejum ela tem que estar em conjunto. Você jejua e ora. Você ora e jejua. Então não é só a fé. Não. Isso é o que gera em você A fé. a fé. É oração e jejum. A fé vem através de quê? São três pilares para chegar à fé. Mas um dos principais são esses dois. E quais são os outros? Ouvir a palavra. Ouvir, meditar, conhecer, estudar. São esses três. É que gera fé na gente. Por que a gente não crê de forma eficiente? Por que a gente não crê de forma plena? Porque a gente não conhece a Bíblia como ela realmente é. Se a gente conhecesse a Bíblia como ela realmente é, você pegar 500 mil reais e emprestar a minha mãe 3, você não pode emprestar, porque eu sei que ela paga. Por que a gente às vezes diz isso? Não, pode levar o carro, que eu sei que se acontecer alguma coisa, o fulano que está dirigindo o carro vai bancar. Por que a gente vai fazer isso? Porque a gente conhece a pessoa. Por conhecer a tal ponto, acredita. Não é verdade? Eu conheço um rapaz
que ele vendeu a casa, vendeu umas vacas, vendeu o carro para investir numa empresa de um amigo que estava começando. Aí eu perguntei para ele, rapaz, por que você fez essa loucura? Ele disse, não, porque eu acredito nele, eu conheço ele, e tudo que ele botou no Deus dá certo. Hoje, eles são donos de uma locadora de carro. Mas ele confiou no projeto do amigo. Já pensou se o projeto tivesse dado errado? Por que não deu? Porque ele já conhecia o amigo. Por que a gente não tem fé suficiente? Porque a gente não conhece a Bíblia como deveria. Porque a gente não tem fé como deveria. E não tem fé porque não ora e não. Por isso que eu acho que os discípulos não faziam o que Jesus fez. Também. Então, se o segredo era esse, precisa fazer isso para fazer o que Jesus faz? Vou fazer. Era isso que eu acho que eu tenho certeza. Se eu fosse discípulo de Jesus naquela época, não, se é isso que eu vou fazer. Então vamos fazer, né? Porque você está perto de Jesus, não tinha como você. Olha, perceba, andar perto de Jesus, você só vê Pedro pecando. Você vê outro discípulo pecando? Você não vê outro discípulo pecando, vê? Você vê mais ventura lá na frente depois. Aí você vê outro discípulo pecando? Então eles andavam assim com Jesus, não tinha tempo para pecar. Então, se o coração estava limpo, se não tinha pecado, não tinha tempo para pecar, o que era que eles podiam se abastecer? O mesmo poder em Jesus. Sim, né? E por que ele fazia isso? Me deixa invocado essas coisas. Porque se eles... Eles tiveram a chance que todo mundo quer. Eu penso que se eles tivessem também o poder que Jesus tinha, ele não tinha graça. Porque Jesus era para ter o poder para dominar ele, né? Ele não podia ter o poder que Jesus tinha para dominar Jesus. Aí faz nem aquela história que o povo contava do gato e o cachorro que a onça ensinou o cu, né? E ficou um sem ele ensinar. Né? Porque se ele ensinasse tudo, ele tinha comido ele. Mas como ele não ensinou nada, É assim, mãe. Todo mundo ensina, mas não ensina tudo. Não ensina tudo. Mas Jesus queria ensinar. devia ser assim, né? Falamos Jesus ontem. disse que mais ainda pode ser dado a nós. Mas a gente tem que buscar. O problema não está em Jesus. O problema está em que a gente não busca. A gente mal consegue ler 3 capítulos da Bíblia, 4 por dia. A gente mal consegue. É um negócio impressionante. Everson, Maria, Ana Bia. Você pode estar sem sono. Pega a Bíblia para ler. Dá sono. A pulso. A pulso. É por isso que eu leio quando acordo. A pulso. A gente ora, dá sono. Olha, eu não tenho sono, eu sou ruim para dormir. Já fiquei 4 dias acordado tomando remédio para dormir. Tá, já preto. Mas quando eu ia orar, que eu oro no escritório, no birô. Quando eu ia orar, não dava 5 minutos não. Rapaz, aí eu não leio a Bíblia, eu escuto a Bíblia. Eu vou escutar, né? Mas quando eu acordo, tá lá. Cochilando. Tá ouvindo e o celular ligando. Rapaz, agora eu vou pra cama. Sai pra lá, vou pra cama. Quando eu me deito na cama, cadê o sono? Aí eu volto pro escritório e vou ler de novo. Hein? Quando eu vou pra lá, Aí nesse começo do dia. olha a guerra da carne contra o espírito. Aí o que é que eu faço? Eu pego, boto água gelada na garrafa, fico no escritório e quando eu venho o sono eu fico acordado. Quero ver ir pra cama? Não vou. Agora, se eu não tiver o propósito de ler a Bíblia e orar, eu posso ficar lá no escritório o tempo todo na sua vida. Agora você não sai, não vou entrar aqui para orar, para ler. Acabou. Agora, você tem que perseverar. Não é o sonho que vai pedir. Não é o sonho que vai trabalhar. Poxa, eu não vou continuar aqui. Eu já fiz de 10 da noite às 7 da manhã, direto. Direto. Agora, o meu corpo está acostumado com isso. Mas, se você for fazer, você tenta 1, tenta 2, tenta 3, dá isso, deixa eu falar. Não, continue. Porque você só consegue, a gente só consegue estar em pé hoje aqui do certo. Não é por quantidade de ofertas, não é por quantidade de. Não é oração mesmo, meditação na palavra. Olha, senão, já tinha voltado no primeiro serviço.
Paramos aonde? Ô, pastor, eu queria fazer uma observação também com relação à enfermidade do menino. Certo. Porque aqui fala que ele era um epilético, né? Então, mas Jesus disse que era um demônio. Então, nem toda enfermidade é enfermidade. Então, tem enfermidade que é demônio. Mas aí para identificar tem que vir o jejum. Tem que ter o discernimento de espírito. Irmãos, depois a gente fala do discernimento. Tanto tempo que não está falando nada. Mas discernimento espírita é impressionante. A gente ouve tema aqui. Quando você tem discernimento espírita, alguém senta aí. Porque ele fala como ele se comporta. E a voz que a gente escuta no ouvido ou aqui diz se a pessoa se é encarregada, se é demônio, se é verdade, se é mentira. Tudo. E a gente tem que pedir isso na nossa oração. Diz. Eu faço amizade com pessoas, aí o Espírito Santo diz, não quero. Senhor, essa pessoa pode abençoar a obra no futuro próximo. Não quero. Alguém me dá um abraço, aí o Espírito Santo diz, não foi sucesso. Aí na hora, pá! Não tem que. Aí às vezes eu comento, não. Já aconteceu com ele, né? Diz, olha, essa pessoa daqui a 3 meses vai ser isso. Aí você pegou você, nem sabe o que ela fez na cabeça. Aconteceu essa semana. Eu falava de alguém, olha, isso aqui não vai acontecer, isso é falso, você fala agora. Aconteceu essa semana, você não fez coisa que ele falou 2, 3, quantos anos atrás? Quantos anos atrás? Você lembra da criadora? Não, eu ele só não isso não é verdade, não. Quantos anos atrás aconteceu isso? O ano passado. A gente conversou e disse, olha, isso aí não é verdade, não. Você vai ver a massa cair. Aí eu percebi, um mês atrás, a massa caiu. O Espírito de Deus me disse lá atrás, isso é falsidade. Isso é maravilhoso, porque você não cai em cidade. Isso é para não perceber, não ver. O Espírito Santo não deixa. É top. Discernimento. Olha o tema que para falar na sexta-feira. Vamos lá. Parou aonde? Parou aonde? 21, 22, não? 22. É 22. Leia, José, Maria, José Fadão. Um dia os discípulos estavam se reunindo na Galileia. Jesus disse a eles, Filho do homem será entregue nas mãos dos povos. Jesus aqui estava falando da sua morte. Você vê que um capítulo ou outro ele fala da morte dele. Avisando, olha, vou morrer. Os discípulos vão ser pegos de surpresa. Mas mesmo assim eles foram pegos. Onde é que registra isso? Quando Jesus morre, ressuscita, vai ao encontro de 2 discípulos que vai no caminho de Emaús, conversa com eles e os discípulos dizem, você é um viajante, está chegando em Jerusalém agora, você está sabendo que o mestre morreu? Deixa eu lembrar daquela parte. Deixa eu ver. Caminho de Emaús. Quando as mulheres vão avisar, né? Maria vai avisar, né? Que eles não acreditam. 23, Bia. Lê. E eles vão passar mais triste que Jesus. Ele será ressuscitado. E os discípulos ficaram tristes. Olhe o tempo. Perceba que ele disse que ia morrer, mas em seguida ele disse que ia ressuscitar. Ele nunca só falou, eu vou morrer. Ele sempre completava, vou ressuscitar. O imposto do templo. Lê aí, minha mãe, 3. Quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, buscar trabalhadores de impostos do templo, foram perguntar a Pedro. Mestre, Vocês não pagam imposto do templo? que imposto era esse do templo? Imposto do templo.
semanal. Todas as vezes que você... Porque, na realidade, no templo tinha movimento todos os dias, o dia todo. Mas tinha cultos, vamos dizer, cultos oficiais. Quais os cultos oficiais aqui? Quarta, sexta e domingo, não é isso? Aí eles faziam o seguinte: você vem no culto da semana toda, mas quando chegasse na sexta, antes de eles começarem a contar o sábado, antes das 5 da tarde, você tinha que pagar o imposto do templo, para manter o templo. Para fazer uma manutenção. Não sei como não cobram hoje para entrar em certas igrejas. Porque antigamente havia o imposto do templo. Havia o imposto do templo. Eu peguei, né? Aí Jesus não pagou. Jesus não pagava. Por que Jesus não pagava no critério? Ele não sabe. Por que Jesus não pagava? Porque ele era o filho do homem. Também. Todos que. Ele era o mestre, né? Não exatamente, mas chegou bem perto, está certo. Jesus não pagava porque ele era da linhagem de Davi. E todos que eram da linhagem de Davi, ou seja, da tribo de Judá, não eram cancelados o imposto. Porque você lembra que Saul disse a Davi: quem matar Golias, eu vou dar minha filha para casar, eu vou zerar os impostos para sempre da sua descendência. Quem matar Golias. Davi matou Golias ou não? Jesus era filho, vinha da descendência de Davi. Por quê? Maria era da descendência de Davi. E José também era. Então, por Jesus ser da tribo de Davi, e porque os judeus da tribo de Judá não pagavam imposto, Jesus não tinha obrigação de pagar. Está vendo como é bom vir nas quarta-feiras e tentar coisa que a gente não sabe? Então perceba. Mas Jesus disse, para eles não se escandalizar, para não ter chiadeira, que nada, ele é filho da tribo de Davi, nada, é porque ele não quer pagar imposto, que conversa. Aí, Everson, ele disse para Pedro, vá pegar no banco. Não foi? Não. Ele pegou aonde mesmo? Não pega? Pescou o peixe. Pescou no peixe. Só que milagre maravilhoso. Você vai pegar dinheiro na boca de um peixe. Rapaz. O primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele e tem moeda dentro. Aí Jesus disse que pagasse por ele e por Pedro. Por que Jesus disse, Bíblia, que o imposto fosse pago para ele e para Pedro? Sim. Não, você não pagou não, você não era assim, não era assim. Só para ele para Pedro. Sim, por que só para ele e para Pedro e não para os outros discípulos? Não sabe, né? Certamente, todos os discípulos de Jesus tinham de 13 a 18 anos. Agora, a partir de 20 anos, todo homem tinha que pagar imposto. Quantos anos Jesus tinha, mais ou menos, nesse período desse texto? 32, 33. Então, ele tinha que pagar imposto, segundo a visão dos judeus da época. Porque, na verdade, ele não deveria pagar porque ele era judeu. Mas como ele não quis escandalizar, da tribo de Davi, mas como ele não queria escandalizar, ele disse, vai lá e paga. Paga a minha e a sua. Isso significa dizer que Pedro tinha mais de 20 anos. Os outros discípulos eram de menor idade. Entendeu? Entendeu, José Gama? Aí, eu descobri esses dias que era o imposto semanal. Uma moeda que você tinha que dar. Jesus não era obrigatório, mas Pedro era, né? Pedro era. Jesus não era, Pedro era. Mas Jesus não quis escandalizar, não quis provar esse chiadeiro. Não, o problema é esse. Pesca um peixe lá, come um peixe, me dá a moeda aí. Pega a moeda e vai lá para casa. Se eu soubesse pescar, eu
Ia pescar o pessoal. Ia pescar para saltar alguma coisa. Olha o homens. 25. 25. Leia. Paga sim, respondeu Pedro. Depois Pedro entrou em casa, mas antes que falasse alguma coisa, Jesus disse: Aí, não precisou nem Pedro falar. Jesus já disse, já sabia o que era que Pedro ia dizer. Olha que maravilha. Pedro, eu já sei o que você está pensando. Fala aí, Pedro. Simão, o que é que você acha? Quem paga impostos e taxas aos reis deste mundo são os cidadãos do país ou são os estrangeiros? São os estrangeiros, respondeu Pedro. Certo, disse Jesus. Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar. Mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso, vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu imposto e o seu. Alguns interpretam que esse imposto era um denário. Denário era a moeda da De Roma. Era de Roma? Sim. Era a moeda comercial da época. Hoje a gente não tem um real. Denário era a moeda da época. Vamos lá. Não. Eu tenho uma dúvida sobre o cidadão do país ou os estrangeiros. Não era só Jesus que era liberado? Sim. O que Jesus quis dizer aí foi o seguinte. Em outras palavras, para ser mais fácil de entender. Em outras palavras. Quem é da minha descendência desse país é para pagar imposto? Ou quem não é dessa descendência? Foi isso que ele perguntou. Só que a linguagem aí ficou assim. Entendeu? Jesus estava perguntando o seguinte. Você sabe da minha descendência. É para eu pagar? Aí Pedro disse, não. É do estrangeiro, quem não é da sua descendência. Mas você já falou dos dois? Os dois? Aqui no 27, mas nós não queremos. Não. Imagina. Foi eu. Quando a irmã Tânia estava ali, eu entendi que era se referindo aos dois. Foi, mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso, vai até o lago, joga o anzol e puxa o primeiro peixe que você fisgar na boca dele. Você encontrará uma moeda. Então, vá e pague com ela o meu imposto e o seu. Porque Jesus, o que eu acho que a irmã Tere está querendo perguntar é o seguinte, porque antes, no 25, Jesus fala assim para Pedro, né? Simão, o que é que você acha? Ele faz uma pergunta a Pedro, né? Quem paga impostos e taxas aos reis deste mundo? Aí ele fala, né? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros? Porque só ele era o cidadão do país, né? Jesus pergunta, né? Jesus pergunta assim, a minha descendência é para pagar imposto, Pedro? Aí Pedro disse, não. Só quem não é, só os estrangeiros. Só quem não pertence à sua descendência. Mas, Mas Pedro não era estrangeiro, não. Pedro era judeu. e não pagaria também. E não pagaria também, Não, mas Pedro não era descendência de Davi. Pedro não era descendência de Davi, só não pagava quem era descendência de Davi. Mas é porque aqui diz fala do país. Sim, Ou os sim, estrangeiros. eu estou explicando que a tradução aí não explicou no texto original. No original, Jesus está perguntando assim, Pedro, a minha descendência, da raiz que eu vim, ela vai dar imposto? Não, senhor. O senhor é descendente de Davi. Eu entendi, só que assim, dá a entender que ele estava se referindo aos dois, Sim, né? sim. É o 25, né? É. Não, o 20 é o 25. né? Mas assim, disse ele, sim. E eu, entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo:
Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos? Ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo então livre os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estafes. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Mas eu entendi como o pastor falou, Entendeu? do original, né? Ele fala aí, quem paga imposto? Os filhos, não, ele não poderia pagar porque ele era filho de Davi. Entendeu? Vamos lá, segundo versículo primeiro. Quantos dias depois Jesus? Sim. Tem alguma dúvida? Everson, tem alguma dúvida? Pelo amor de Deus. Então explica, Everson. Explica. Eu vou mandar você explicar. Você entendeu tudo, né? Então tem dúvida. Nick, tem dúvida? Bia, Entendeu tudo. irmão Cícero. A Bia chegou agora, nem não molhou nem a boca. Josefa Maria. Pensando que era 6 horas, quando eu olhei 4 horas. Josefa Pedro. Eu entendi, né? Entendeu? Irmã Vitória. Mas só um médico. Eu acho que não tenho dúvida, não. Eu entendi, só não dá para me explicar. Só não dá para me explicar. Né, Sofia? Josefa Gama. Explicar para o pastor. Eu já disse, mas não sei explicar para vocês. Tem alguma Não sabe dúvida? explicar aí. Josefa Gama, tem dúvida? Não vai entender. Tem mãe 3, tem dúvida? Tem. Eu entendi, mas não aprendi. Ela entendeu, mas não entendeu. Agora quem não sabe explicar. Agora quem não sabe explicar isso sou eu. Isso aí você explica não. Como é que a gente entende do Senhor? Como é que a gente entende? Isso aí eu não consegui explicar não, meu velho. Isso aí eu consegui. Ô, irmã Nezinha, voltando àquele assunto que a gente estava falando, que a senhora estava perguntando, né, se Jesus aparecia no Antigo Testamento, teve um episódio que os meninos já ouviram a gente falar lá na sala, em que Jesus apareceu. Verdade. Que Jesus aparece. Ele é o quarto homem. Que episódio é esse? Nicole Everson, Bia. Bia, qual foi o episódio que entrou 2 homens dentro de uma determinada situação? Entrou 3 homens dentro de uma determinada situação e apareceu 4. Eu não acredito que vocês não lembram. Eu não acredito. Lembra, irmão Cícero? Rapaz, a memória do irmão Cícero, 40 anos mais velho que a de vocês. Então, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo, e o rei olhou, ele viu lá 4 homens e não 3. Mas ele disse uma coisa que identifica quem era aquele outro homem. Ele disse que ele era semelhante, tinha a aparência do filho dos 2. deuses. Lembra da história dos 4 homens da fornalha? Que foi jogado 3 e apareceu um lá no fogo que não foi jogado? Lembra? Eu pensei que era Jesus mesmo. Era Jesus. Porque tem uns que dizem que era um anjo. Eu já ouvi dizer que era. Tem gente que diz que eu. Então vamos dar a pergunta. Já que você não tem dúvida, você vai. Olha, se fosse eu no lugar de vocês, se eu não entupisse o professor de umas 10 perguntas, eu não tinha dúvida. Mas será assim? É isso. Segunda Se vez. você for explicar tudo de novo, nós perguntamos do começo ao fim, vai até de manhã. Mas a hora de tirar dúvida é agora, né? Mas minha mãe 3 entendeu, mas não entendeu. Isso aí eu não vou conseguir explicar. Vamos lá, primeira pergunta. Eu estou sem óculos. Ah, tá. Primeira pergunta. Quantos dias depois Jesus tomou alguns de seus discípulos e os conduziu para, em particular, em um monte, em um alto monte? Muito bem, Nicole. 6 dias depois. Um ponto para Nicole.
Quem Jesus levou consigo no monte da... Deixa eu responder. Quem Jesus levou consigo no monte da transfiguração? Já estava, eles apareceram lá, José para Pedro. Ele levou mais. Você está doido para responder. Não, já falou muito, já. Pedro. Pedro, Tiago e João no barquinho. O nome de um é o seu sobrenome. Pedro, Tiago e João. Segundo o versículo 2, como foi a transfiguração de Jesus no monte? Você vai colocar aqui, né? A roupa dele como ficou, o rosto dele como ficou. Quem apareceu no monte da transfiguração conversando com Jesus? Aí José Pedro respondeu ali. Elias e Moisés. Agora, não sei se tem aí, pastor, mas se não tiver aí. Quem Elias e Moisés estavam representando? Falei isso no começo. Elias era os profetas e Moisés a Bíblia. Muito bem, Marcelo. Segundo o versículo 4, quem sugeriu a Jesus fazer no monte 3 tendas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias? Por ser bom estar ali. Aí, letra A, João, letra B, Tiago, letra C, Pedro. Quem sugeriu? Everson. O que disse uma voz vinda da nuvem no monte da transfiguração? Aí você vai colocar aqui. O que foi que disse? Ninguém lembra? Esse Esse é meu filho. amado. Façam tudo que ele Mandar. disser. Versículo 7, na pergunta, segundo o versículo 6, qual foi a reação dos discípulos quando ouviram a voz vinda da nuvem no monte da transfiguração? Qual foi a reação? Eles ficaram com medo de cair no chão. Segundo o versículo 9, quando Jesus deu permissão para os discípulos contarem a visão no monte da transfiguração, quando foi que ele deu a visão? Ele deu permissão para contar. Ele disse, quando depois que ele morresse. Muito bem. Segundo o versículo 11, o que Jesus disse quando os discípulos perguntaram por que os escribas diziam ser necessário que Elias viesse. O que Jesus disse? A resposta dele aqui é bem fácil. Ele disse, Elias já veio e vocês não, e ele não perceberam. Está vendo que dá para responder tudo de cabeça? Pergunta 10. Segundo o versículo 13, o que os discípulos entenderam quando Jesus disse que Elias já tinha vindo? Versículo 13 diz, aí eles entenderam que Jesus estava falando de João Batista. Nos versículos 15 e 16, porque um homem aproximou-se de Jesus, pedindo que ele curasse o seu filho, que às vezes caía no fogo e na água. Por que esse homem se aproximou pedindo a Jesus? Everson, você está desejando responder? Nick, por que esse homem se aproximou de Jesus pedindo isso? Bia, por que o homem aproximou de Jesus pedindo para Jesus curar o seu filho? Irmão Cícero, por quê? O pai estava agoniado porque os discípulos já tinham tentado expulsar e não tinham conseguido. 12. Dá porque eu aceito. quem faz que é água, viu?
12. No versículo 20, o que Jesus respondeu para os discípulos quando eles perguntaram por que eles não puderam curar o jovem? O que Jesus respondeu? Porque falta oração e jejum. Está conjugado corretamente. Mas o cara não tem que colocar os dois ou três? Se colocar os 3 não está errado, se colocar os 2 está errado. 13. Segundo o versículo 20, se os discípulos tivessem fé comparada ao que eles diriam ao monte, passa para passa para pular. Na verdade, eu acho que eu queria aqui faltou um arraia só. Qual dessas alternativas certa? Mostarda, muito bem. A que cura Jesus se referiu quando disse estas alianças? Se referiu quando disse essa caixa não se sai a não ser por jejum e oração. Aqui é caixa, não é cura não, viu? A que caixa Jesus se referiu quando ele disse que só sai com jejum e oração? Foi a caixa do demônio? No versículo 22 e 23, o que Jesus falou que o quê? Entristeceu os discípulos quando estavam reunidos na Galileia. O que Jesus falou? Everson. Que entristeceu os discípulos. O que Jesus falou? José e Maria, que entristeceu os discípulos. O que Jesus falou? Pierre, que entristeceu os discípulos. O que Jesus falou? José e Pedro, que entristeceu os discípulos. O que Jesus falou? Nick, que entristeceu os discípulos. O que Jesus falou? Minha mãe Teresa, que entristeceu os discípulos. O que Jesus falou? Irmã Quitéria, que entristeceu os discípulos. Ele ia morrer e ressuscitar com 3 dias. Ele ia morrer e ia ressuscitar com 3 dias. Segundo o versículo 24, quando chegaram a Cafarnaum, o que perguntaram a Pedro sobre os impostos de 2 lágrimas? Segundo o versículo 24, perguntaram a Pedro sobre os impostos de 2 lágrimas. Perguntaram se Jesus pagava imposto. E ele disse que não, foi? Esqueci. Esqueci. Muito bem. Última pergunta. Segundo o versículo 6. O que Jesus mandou Pedro fazer para não escandalizar os cobradores de impostos? Mas eu sei, né, pastor? 26. Eu resolvi digitar, irmão. É 26 aqui, não sei não, tá? Vocês vão lembrar? Vocês vão lembrar, será? É 26, tá? É 26. Tá fácil ou não tá? Até os irmãos que entenderam, mas não aprenderam, vão responder. Aí eu não sabia responder, não sabia Ele explicar. quer essa conversa todo dia. Aí quando nós voltamos perguntando o que foi que eu disse, ninguém sabe o que foi que ele já disse para entender, ele nem aprendeu. Gostei dessa resenha. Gostei dessa resenha tua, gostei. E aí, Pinha, melhorou? Leva para a irmã. Caminhou, amor, graças a Deus. Meus irmãos, vocês estão gostando da quarta-feira? Tem alguém que... Mas na feira dando um vinho direto no malhamento. Amém.
Mas é bom. Chegue cedo, mas para não puder, chegue tarde, mas chega. Eu quero agradecer mais uma vez os adolescentes que estão marcando presença na quarta-feira. Muito bom ter vocês aqui. Porque cuidado para a cadeira não quebrar muito tempo. Aí, meus irmãos, eu estou gostando muito da quarta-feira. Vocês querem saber qual o melhor desejo meu? Diga aí. Eu estar sentado aí e vocês aqui. Tá longe, esse fica ali. Está longe de pé. Nem longe nem perto. Como é que eu vou dizer para você ensinar isso no carro? É porque a gente gosta de ver vocês trabalhando. Vamos ficar aqui na frente aqui. Amanhã é o nosso jejum. Amanhã é o nosso jejum. Os irmãos estão conseguindo orar por aqueles pedidos? Estão conseguindo? Eu oro todo dia, eu oro todo dia. Olha no caderno, agora eu já estou pedindo de uma vez só, para todos os pedidos. Sei. Importante é que ore. Importante é que ore. Vocês viram aqui. Olharam o grupo hoje? Tem uma oração lá poderosa. Eu ainda não estou. Ainda não estou. Estou preparando conteúdo para eu e a minha esposa, num futuro bem próximo, fazermos aquele esquema de ter uma oração, ou em vídeo, ou em aquele negócio curtinho, no máximo 5 minutos. Uma palavra e uma oração, 2 vezes por dia. Não, a gente ser um pastor. A Pina vai ter mais um pastor para ouvir. A oração de 6 da manhã. Olha, tá vendo? 6 da noite. 6 da manhã e 6 da noite. Eu gosto de pegar a oração dos 3, peguei uma oração. Oi? Quando eu assisto, quando eu saio para pegar um pouco de dia, eu assistindo aí, eu não vi a palavra dele dizer, eu boto de novo, boto tudo de novo. A gente começa. Eu saio, boto tudo de novo. A gente começa com uma de 5 minutos. Se for pegando, liga Quando tiver aí. mais das coisas, quando tiver. Amanhã nós vamos entrar no vídeo de ligação na semana passada. 15 para meio-dia, no máximo 10 para meio-dia. Sim, tu fizesse o jejum? Eu? Feira assim. Não, eu me esqueci, moleque. Eu vou dizer uma coisa, pra me passar fome, ó. Não aguento não, passa bicha até eu disse que tomar um café, eu não aguento não, dela mandei beber. Para disso, não aguento tomar café quando ela veio dizer. Não, mas vocês podem entrar no Eu pensei que a irmã que já horário da oração. No horário Eu da fiquei oração. mais deitada. Naquela agonia. Aí eu me deitava. Eu também tô passando fome, não vou mentir. Não, irmãos, faça o seguinte, para você treinar o jejum, Eu vou lá, se eu tomar um café, quando for tirar toda a entrevista de tomar café, eu não quero continuar comigo. faça o seguinte. Para vocês que não... Eu queria botar com medo de fumar, agora dia, não. que já estava meu dia mesmo, eu esperando, olhando pro telefone, né? Eu também. Aí eu disse assim, ó, Tiago, olha esse trem pro chão, na cara da casa, vocês só flutuando assim, ó. Tá pisando no chão. Oi, irmãos. Para vocês que não têm costume, que não fizeram agora até meio-dia, vocês fazem o seguinte, para treinar o corpo, porque tudo é treinamento. Vocês fazem até onde vocês, o limite que vocês podem. Eu só posso até 9 da manhã. Vou fazer até 9. Uma próxima vez, semana passada eu consegui até 9. Vou ver se eu consigo fazer até 10. Aí o seu cérebro vai entender, na terceira, quarta vez você já começa a conseguir fazer até 11. Na quinta vez você consegue fazer até meio-dia. O problema é que a gente se sente mal e já desiste. E o corpo nunca vai suportar mais, porque quando você chega naquele seu limite, você já para. A minha esposa viu, os meus primeiros 3 dias foi terrível, terrível. Mas não, coloquei um propósito um pouco diferente. Eu tenho uma madrugada que eu passei, vou para a madrugada chamando ela. Amor, acho que eu vou demais. Acho que eu vou demais. Agora por quê? Porque o meu corpo, qual foi o meu último jejum? Faz um ano, né? Faz um ano? Não, tu começasse depois de janeiro, não foi? Comecei a canetar ainda em março, não foi? Pronto, o meu último jejum foi em março. Então, o meu corpo, agora em junho, em maio, não está acostumado com jejum, porque eu não jejuei mais. Aí, quando eu comecei, o que está acontecendo? Porque eu não como mais. Aí, o corpo trava. Você assim. viveu, né? Agora, hoje,
Parece que tem um cachorro que é comida. Seu corpo é acostumado, já entendeu. Enquanto seu corpo não entende, o processo é esse mesmo. A gente depois vai morrer, fica tranquilo, não vai morrer. Agora, eu não aconselho, se você tiver diabetes, fazer mais do que meio-dia, meia-noite e meio-dia. Quem tem diabetes, eu não aconselho fazer mais do que isso. Mas quem não tem, pode fazer tranquilo. Tranquilo. Mas eu não sei por quê, porque antes, para ficar aqui, né? Antes desse jejum, eu já tinha feito um dia. Aí eu comecei o dia, aí eu disse assim, hoje eu estou de jejum. Aí eu disse, se você aguentar até 2 horas da tarde e nem deu fome, não deu nada. O meu corpo, José Patrick, está sentindo falta hoje do sal e do açúcar. Mas a gente está enrolando com água com gás. Água com gás é muito bom para você. Mas quando dá aquela vontadezinha de beijinha, uma vontadezinha de gostando com quem quer, não vou botar de comida, então vai engordar. Agora É, você eu não não se sente fraqueza. Quando aí eu pego o outro Lá do seu dia, comer. Daqui a pouco vai na rua lá. Mas assim, ele não sai de casa de manhã para fazer o dia todo, tem que ser comida e não aguenta. É como é que eu até morro de comida aí. Hoje, um pastor foi almoçar lá em casa, saiu de Maceió e foi almoçar lá em casa. Fazer comida para os outros também. Pensa uma macarronada top, saborosa, cheirosa, com frango assado. Engraçado de tudo, olha, pensa. E a gente sentindo só o cheiro. E ele comendo e repetindo, comendo e repetindo. E a gente só olhando. Aí depois ele deixou a comida, aí a minha esposa botou numa vasilha, acho que ficou Não deixou a maluca. comida não, né? Não. Ele comeu o dele. Deixou na vasilha. Ela fez comida para 6 pessoas e só foi 2. Aí ela guardou a comida e foi levar para o irmão Adão. O irmão Adão, quando olhou a comida, regalou o olho assim. Isso é uma delícia. Não podia ser. É uma tentação teste grande. Mas a gente consegue. E só falta 50 luz. 50 tem sem comer? Duvida Mas não come nem horário. hein? Não come nem horário. Comida. Só água. É quanto dia? Não, se tá 50 que falta, mas começou no quanto dia? É 60 dias. Aguenta. Já é o 6 que a gente faz, né? É o 5º. Não sei nada. O 4 já fiz semana conferência. Esse é o 5º. Não come nada. Não. Gente, depois de uma semana, o Não, corpo. 10 dias. 10 dias, né? Depois de 10 dias, o corpo vai se alimentando com a própria energia do corpo. Ele vai queimando a energia que ele tem. Então, assim, O seu corpo tem gordura. aí a gente não fica. Já tem Aí a gente não fica com fome mais. Não dá mais fome, entendeu? Depois de 10 dias, o corpo vai se Não é alimentando. aquele problema Mas de... é só na Diga água, não. só na água. Como é que chama? Era que você é? Não, ele. Você é uma pessoa. Eu tô só na água, no propósito de só água mesmo. Ele tá na água e no suco da melancia. Só a. Uma coisa que o suco da melancia é água, né? É água, é. Isso é água. A melancia é água. Então, 98% da melancia é líquida. Então eu já tô, era para eu estar aqui de boa. Se precisar, eu vou até de pé, tá? Mas ontem eu tava assim, ontem foi o meu 3º dia. O terceiro dia é terrível. Ontem a dor de cabeça, Terrível. a dor de cabeça. Eu tava tendo náusea não, vestígio, assim. A cabeça rodar. Você vê um bocado de besourinho na sua vida. Você tem a sensação que vai desmaiar naquele momento. O terceiro dia é mais difícil. O 5º dia é muito difícil. O 7º dia é muito difícil. Chegou 10 dias. Pô, parece que você não come a menos. É impressionante. E quando a pessoa tem essa sensação, faz o quê? Quando eu tomo água, eu tomo água com limão.
eu espremo o limão dentro da água. Sem botar açúcar, Não. Só o Não. limão. Eu tomo água com limão e água com sal. Quando a gente está em jejum, José, não toma nada com açúcar nem com sal. Não, Aliás, com sal, você pode tomar água com sal. uma pitada de sal, Com uma pitada de sal, que é para Mas- equilibrar o seu, Mas você não seu elétrico. você evita o açúcar. Você evita. Por exemplo, tomei hoje café. Botar água no sinal na água. Eu tomei café hoje. Na água. Mas café é amargo. E meia xícara. Café amargo e meia xícara. De boa. Tranquilo, porque o seu corpo, tá no seu corpo, tudo é ali. Não é de boa, não tem nada. E quando o seu corpo chega a 10 dias, ele diz, poxa, ele está comendo. Aí ele vai comer as gorduras que estão aqui por dentro, os cálcios que estão aqui por dentro do meu corpo. Ele vai gastar tudo, por isso que você emagrece. Por isso que você afina. Porque você não está comendo. É top, é bênção. Vocês nunca tentaram. Sem falar, viu, o jejum ainda tem um benefício. Claro que o nosso benefício é espiritual. Né? O nosso benefício é espiritual. A gente está fazendo um jejum espiritual. Mas, a primeira vez que eu fiz 35, eu não consegui fazer os 40, não. Eu fiz 35. Assim, a minha saúde melhorou muito. Ou seja, as dores na coluna que eu sentia Só mergulho. passou assim, diminuiu 60%. O povo antigamente fazia muito, né? Eles comiam mais. A saúde é outra. A saúde é outra. Irmão, tem gente que não acredita não, mas a José Maria, a senhora não acreditou não, que a gente vai ficar mais 50 vezes de jejum, né? Não, mas... Não, o povo já entendeu, mandou mesmo. Mas, irmão, Gente, agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a gente quiser ser fortalecido espiritualmente, não tem outro caminho não. É jejum, oração e palavra. Agora, no sentido espiritual, você não tem... Na minha mente não vem nada mudando. Não vem música, não vem palavrão, não vem nada. Só tenho vontade de ler a Bíblia, ouvir louvor, ler pregação. Só isso. A mente muda. Impressionante. Parece que você só pensa em Deus, no céu, na Bíblia, na igreja, em estar aqui com vocês. Só isso. É impressionante. Parece que você nunca falou palavrão, parece que você nunca se irritou. Vou falar palavrão, eu nunca falei não. Não. Eu também não falo não. Eu também não falo não. Estou dando só um exemplo. Parece que você nunca... A sensação é que você nunca pecou. Parece que a sensação é que você nunca errou. Parece outra pessoa do mesmo corpo. É impressionante o que o Jesus faz. Impressionante. Você lê a Bíblia, diz que a Bíblia não está entendendo isso aqui. Aí aquele texto se abre na sua mente e você começa a ter uma visão diferente. Aí você não fala, essa coisa do Jesus. É impressionante. Vocês precisam experimentar isso. E outra coisa, a gente Vamos falar do jejum sexta-feira? Era jejum, era. Né? Vamos falar, vocês querem falar do jejum? A gente precisa... A gente... E seja que não vai dar não? Quinta. Quinta ou quarta-feira? Amanhã. Sim, amanhã hora de jejum. Como é que vai estar sexta? Você falou sexta, não foi? Sim, nós vamos falar de jejum nas sextas, se vocês quiserem. Na sexta-feira? Aí ela não quer porque ela vai estar na sala e ela não vai ouvir. Ela quer ouvir. Por isso que eu falei não. Ela quer mais ou menos um domingo. E ela tá. Na quarta-feira ele ia falar sobre o que o Fernando fez. Sobre o Espírito, foi? Era o Espírito Santo? Sim. Ele ia falar e... Não, não é quarta-feira, não, é na sexta. E foi? Então faz o seguinte, amanhã, ele entra de 11h30, dá para falar de jejum? Dá. Ele fala sobre o jejum amanhã. Ou 11h30, vocês podem entrar? Quem pode entrar aqui 11h30? Não, não é uma oração. Pelo telefone. É de celular. O que é que vocês acham? A gente entra 15 para meio-dia. O que é que vocês acham? Olha para eu ver lá como eu quero vocês. Cadê o seu número? Não vai mandar pra tu, não vai pra tu. Mas a avó de você não pode estar em casa pedindo, não mandei? Foi? Você vai estar na... A noite vai. Do barco, mandei do barco, cadê? Eu vou ligar em casa. Não, mas é meio-dia, José, é para a gente fechar o jejum, entendeu? Para fechar o jejum. Meio-dia não é hora de vocês almoçarem? Então, meio-dia é hora de fechar o jejum. Por isso que a gente entra.
Aí eu tô falando assim, para entrar mais cedo, para vocês, quando for meu dia, 12 horas, ter terminado, entendeu? Aí o pastor dá aquela palavra rápida e vai para a oração. Quando for 12 horas, aí já tem terminado, para não ir para 12h30, para você correr. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É impressão minha ou é verdade? Na quinta-feira passada, vocês não tiveram mais fome do que o normal? Rapaz, eu comi um prato de comida que eu não comi na minha vida. Eu como bem pouco. Hoje é o tamanho do prato de coisa, será que eu como isso tudo? Quem ficou mais de jejum aqui? Só eu e a Joana, foi? Não, vocês não estavam no jejum. E assim a comida vinha É, o maior Vai ficar nada, meu povo que só E comprou. uma coisa, parece que Comeu mais ou não? menina. Quinta-feira Quando eu abro o passada. celular, o que mais me aparece é receita. Quando eu entro no YouTube, o que mais me aparece é receita. Agora veja uma coisa. Por que vocês estavam com mais fome na quinta-feira passada? Porque vocês determinaram que iam jejuar. Aí a mente trabalha para você não fazer aquilo. Aí você sente mais fome. Aí quando você vai comer, já que você conseguiu jejuar, você come o dobro. Tem mais lembrança de comida. Aí Não você vem mais vai lembrança de virando comida. para o dia Nas todo. redes sociais aparece comida, porque a sua mente está sabendo que você vai jejuar ou está jejuando. Hoje, mas eu sei. Mas eu sei que a minha esposa é chefe de cozinha. Eu sei. Para cozinhar é top. Agora, a macarronada hoje foi a melhor que ela fez em toda a vida dela. E o pastor não comeu. Eu não. Agora eu tenho que comer, porque Olha, a gente sente o cheiro da comida quando a comida está na panela do prato, né? Eu continuo sentindo o mesmo cheiro da comida e com mais intensidade a cada mastigada que o pastor dava. Quando ele fazia assim, eu vi um pedaço da cara. Não é possível, rapaz. tem que ficar bem longe, rapaz. É igual a pessoa que eu estava Se você ficar na Ia mesa, sair, Por isso que eu conheço pessoas aqui que depois de sair no jejum engordaram 5 quilos em uma semana. Porque é normal, quando você volta, o intestino volta querendo comer até pedra. Entendeu? O processo é assim com todo mundo. Se eu estou vivo há 10 dias hoje, 10 dias sem comer, você dá quantos? Ah, dá com 4 dias, eu estou com 10. Estou vivo aqui de boa, é porque você consegue. Tenha certeza. Agora não comece com 60 não, você vai morrer. Comece com 5, com 3, com 2. Mas também tem um porém, né? Na casa do Senhor tá os dois em jejum. Sim. E na nossa nós temos que fazer comida, é diferente, né? Não, mas já aconteceu dela, tá? Ela não está em jejum e eu tá. Já aconteceu dela. Sim, Tá? mas tem não é o senhor criança, que vai tem cozinhar. criança, chega e me dá comida, chega e me dá isso, chega e me dá aquilo. Eu tenho certeza que a Nicole consegue ficar pelo menos 2 dias. Eu E tu, Elson? não faço não acredito. Consegue? Eu acho que eu também consigo, não. Quando eu passo um dia sem comer, no outro dia eu já estou em cima da cama sem poder levantar. Eu sei que eu não consigo. Consegue. Porque você nunca tentou. Gente, vocês não tem que falar não. Dizer, eu consigo, eu vou conseguir. É só treino, é só treino. Só treino. 3 dias eu não me botei não, agora 2 dias. 2 É dias. só treino, é só você treinar o corpo. O corpo não Cozinhar, precisa. na hora que a senhora fazer comida. É? Na hora Faço tranquilo, faço a comida e não como de jeito nenhum. Faço Consegue, estou falando para você que você consegue, consegue. Agora, por que eu estou insistindo nesse tema? Porque a igreja que jejum e Eu não ora. sei que eu posso comer. Assim, para comer uma vez. Assim, eu tenho feito assim. Fazer para comer uma vez. Aí passar o dia. Por que eu estou de dizendo noite isso? tomar um cafezinho. Por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja que Só ir jejum comer e no outro ora. dia de noite de novo. Olha, a igreja que jejum e ora. A igreja que jejua e ora. Você vê milagre acontecendo assim, no culto. Você vê a salvação do seu marido, do seu filho, do seu neto. Você vê. O que você pede, Deus responde. Então, se o pastor jejua, se a pastora jejua, se a irmã jejua, se o irmão jejua, o que você pedir na igreja, Deus faz. É impressionante. Porque o céu fica aberto para você. Agora, tem que juntar oração, leitura da palavra e jejum. E você não tem que fazer por obrigação, você tem que fazer por prazer. Agora eu faço na irmã que tem. Para eles dois é bom, porque são todos dois igual, né? É, todo mundo vê esse Né? propósito. Agora a pessoa fazer um sacrifício, urgente, no pé da vida da pessoa, né? Eu entendo. Por mais que a pessoa queira ver na hora da pessoa que quer fazer a oração, porque senão tá muito chegando. Né? Aí vem que fala, mas vamos estar falando o outro. Chega outra pessoa procurar, tá falando, mas você distrai. Não, mas nem que faz a oração. Apenas o jejum não, acabou que fica sem comer. Mas nunca mais nem faz a oração,
e fica doce, sem saber. Eu vou fazer minha oração. Parece que é uma coisa, né, irmã? Quando a pessoa vai orar ou ler, chega a gente. Sim, chega a gente para É por isso que eu gosto de fazer a minha oração, assim, aquela oração de manhã. Hoje eu acordei esses dias, eu estou acordando 2h30, 2h40 e não durmo mais. Já vou fazer o devocional. Aí o neném eu estava vou mais fazer eu, umas 7 horas. meio-dia na hora que ele foi fazer, né? Aí eu disse, ó neném, eu vou entrar dentro do meu quarto. Quem chega perguntando por ele, eu não sei onde acabou, tá? Saiu de casa. Aí ele me dá aquele fica vazio. Eu disse, senhor, eu vou estar cochilando lá fora, sentado na área. Por acaso ele pergunta, aí eu meti comigo e já deixei lá pronto. Eu digo, olha, de mim, rapaz. Se o senhor for perguntar, se você já quando eu vou sair. Mas ainda bem que quando ele saiu do cochilo, aí ele saiu engraçado. Aí ele foi, tinha terminado. O senhor estava só conversando, aquele perguntando, a menina, que foi que vocês deram? Conversa aí alguma coisa, vocês, cada um, que foi que vocês. Pronto, naquela hora. Aí eu vi que o neném, aí ele saiu, aí disse, cadê tua avó? O neném disse, tá no quarto. Aí ele chegou, aí pegou a cortina e olhou assim. Aí eu tava no recanto, rapaz. Aí ele ficou assim, mas viu pra ir mesmo. Aí também saiu. Vocês têm pedido de oração? Eu digo, olha, já me atrapalhou, porque se eu for, né, já tira a pessoa do sério. Vocês têm pedido de oração? Eu quero, pastor. Né? Deixa eu fazer. Para passar essa luta que tá aqui, desse lado aqui, pra você não ter essa. Vamos orar em nome de Jesus, essa encontro vai passar. Mas eu ficava com sede. Mas Vitória, tem pedido de oração? É pela minha família, né? Irmã Josefa Maria, vai passar agora. E aí? O presidente, pastor, faz ligação. Tem muita oração. Certo. Você é família, né? Irmão Cícero. Bia, Nick, Everson, Josefa. É para minha família tudo bom. Agradecer a Deus pela cirurgia do filho da Edinho, ou Eduardo, que me veio seguida. Minha mãe trouxe. Minha família. Eu peço pela que Jesus nos impulsione. Mas depois desse jejum, nós trabalhamos nesse novo projeto da construção da igreja. Eu peço para o irmão Horário, para Jesus continuar me dando força para fazer os 60 dias de jejum. Eu peço para que os irmãos, em oração, para Deus continuar incentivando a oração de vocês, os adolescentes do grupo que me chamaram, para que a gente continue com esse desejo de ir aos cultos. Louvo a Deus porque a irmã Quitéria é a mais nova membro da família. Quitéria Maria, né? Essa é a Quitéria Nonato, né? Donato. Quitéria Maria, Quitéria Donato. Então, Quitéria Maria é a nova componente da família. Acho eu, não vou convidar, mas acho eu, que pode ser que a esposa dela um dia venha também. Peço aos irmãos que orem, porque domingo mesmo eu tenho vontade enorme de ficar em pé na hora daquele culto, sem saber bonito da todo mundo em pé, cadeira, você não consegue ficar em pé, não lembrar. Se Jesus nos ajudar, eu vou lá caminhar. Você. Da saúde da tua esposa, da questão da sua mãe. Para que Deus me dê uma resposta, o que é que Ele vai fazer com a minha mãe, Qual o seu desejo? Você quer? que Ele leve ela para morar comigo. Eu sabia que eu sabia. Não é estranho não, gente, é porque a pessoa gosta de sofrimento das pessoas. É como quando eu cuidava da minha mãe, a pessoa olhava assim e dizia, meu Deus, tira ela desse sofrimento, porque tirava ela e tirava eu do sofrimento também. É da gente ver o sofrimento das pessoas. E o pior é a pessoa mesmo saber que ela está sofrendo e ela não tem o que fazer. É só por dois. Eu sofri 3 anos com a minha mãe. E, como sempre, pela salvação dos meus filhos, né?
Porque a minha mãe já está com a passagem garantida. Se ela partir, e os meus filhos, não. Já está com tempo ela sofrendo, né? O tempo que ele amputou a perna foi o tempo que ela ficou de cama. Ele se internou no domingo, na sexta ela se internou no domingo. Aí é um problema que só Deus é quem sabe a hora de minha. Um monte de gente ficava por a pessoa, não via aqui, né? É mais fácil precisar de ir e ela ficar. É, É nada. Porque tudo na hora que Deus quer. Não, porque é por isso que a gente Mas aqui pede. quando A fica gente- assim, demora tanto tempo. A minha vontade é que Deus leve, né? Mas eu tô pedindo oração para que ele faça a vontade dele, né? Ou leve ela, ou coloque alguém que a gente confie para tomar conta dela, ou assim, a minha vontade é trazer ela para casa, só que eu não tenho condições ainda, né? Eu creio que Jesus já me curou. Eu creio que Jesus já me curou. A cura só falta chegar. Mas enquanto eu não tenho condições de lidar com ela, porque ela nem se virar, ela se vira, aí ela tem que ficar lá, e mesmo eu estando com ela, tem que ficar uma pessoa, né? Pra me ajudar, assim, quando eu sair, tudo mais, fazer a oração, essas coisas. Então, assim, que Deus mande uma pessoa de confiança que cuide direito, né? Porque o complicado é, graças a Deus, ela não sente dor, não sente nada. Ela só não se mexe. Mas ela não sente dor, não sente nada. Não, não é dormente, não. Uma perna dela é dormente. Mas eu acho que o psicológico dela ficou Travado depois travado. de queda. E depois de travar, não destravou mais. Aí assim, ela nem se mexe. Quer dizer, ela nem se vira de um lado para o outro. Você tem que virar ela para trocar a fralda. A senhora conversa? Conversa normal. Tu não disse não, ela aquele cara de rodas. Não, Eu já vi aqui. Quer dizer que ela fica assim só pra se mexer, se movimentar? Assim, psicológico dela. Eu não sei o que foi que aconteceu, porque ela andava, já estava andando com dificuldade, mas ela andava, entendeu? A queda que ela levou foi do braço, não teve nada a ver com as pernas. Mas ela ficou, Com medo de cair. Né? eu acho que ela ficou com medo de cair. Ela nem se vira. Pra gente trocar a fralda dela, a gente tem que virar ela para um lado, aí vira para o outro. Tem que pegar ela, colocar na cadeira, colocar na cama. Quando ela está cansada de ficar deitada, tem que levantar ela. Não é uma pessoa que tem que fazer. Ela não faz sozinha, ela não se levanta. E assim, ela não ajuda em nada. Porque tá morta as pernas, né? Entendeu? Ela não ajuda em nada. Tá morta. Ela bota os braços assim, ó, fica com os braços assim. Mas eu acho que é o psicológico. A mão dela já está atrofiando. Ela não as pernas sabe. dela que tá morta, não ajuda. Peça a Deus para não ficar na situação. E curou no Conheci dedo. a gente que adoeceu, que já está com muitos anos, né? 500, né? É 3 anos, né? E é pior do que ela. Só nem o Zé que diga direito, né? Nem fala, nem nada. Diz que ela tá com reclamação. Nunca vi não. Eu fui lá semana passada. Não tem a Deus quer ficar com aquele corpo. Não tem família com corpo, né? Só que Meus irmãos, gostaram da aula de hoje? Vem na próxima, vocês. Só irmã que Deus me tira, estamos aqui. Tu vem, Nick. Everson, tu vem. Depende do que? Se estiver chovendo, né? Tudo bem, não. Se tiver estiado, tudo bem. A gente fica muito feliz se você vem, viu? E fica triste se você não vem. Sexta-feira, deixa eu lembrar aqui. Tu vem, né, Bia? Vem, irmão Cícero. Vem, Nick. Bia, tu chega mais cedo, né? Ela veio mais cedo para vocês. José Mas sempre Maria. tem coisa mais cedo aqui. É que não é. Ô, minha mãe 3, você vem para entender e aprender, né? Só falta agora aprender, porque entender, só falta aprender. Entendi, mas não Eu não vou aprendi. esquecer dessa frase mais não. Me marcou. Qualquer resenha agora eu vou dizer. eu Quer dizer entendi. que a mãe entendeu e não aprendeu. Só falta aprender. Essa resposta Entendeu, aí, entenda. Agora Se alguém me só falta perguntar, aprender. como assim, pastor? Ela entendeu, mas não aprendeu. Eu disse, não sei. Vamos orar, gente. Pai, obrigado, Senhor, por mais esta quarta-feira, a família vivendo chamada. Estamos aqui, Senhor. Aprendemos uma porção da tua palavra. Pai, sexta-feira estaremos aqui para aprender um pouquinho mais
Traz, Senhor, os irmãos, que também fazem parte da família. Abençoa a menina, Senhor, do nosso jejum, que está no jejum. No domingo, Pai, traga-nos aqui para fazermos um culto poderoso em adoração a Ti. E cada dia mais nós diminuamos e Tu cresça no meio de nós. Eu agradeço pelos adolescentes que vieram, pelo Elcio, pelo amigo, pela filha, pelos irmãos aqui. O Senhor ouviu cada pedido de oração aqui, Senhor, da Josefa Pedro, da Josefa Maria, de todos os irmãos. Cada um dos nossos pedidos, o Senhor responde, porque a Tua palavra diz que quem jejua e ora, o Senhor responde os pedidos. Pai, em nome de Jesus, abençoa os pedidos também da minha esposa, da minha mãe Pedro, da minha Gama, da minha irmã Quitéria, e todos os irmãos que estão aqui, Senhor, em nome de Jesus, louvamos e agradecemos. Amém. Então, que Deus abençoe Jesus, a sua proteção, como muito você nos faz fazer com sua família, hoje e sempre. Obrigado! Quando vocês forem tendo alguma bênção com relação a Cristo, certo? Aí vocês vão falando. E se quiserem acrescentar também, Não precisa gravar na sua vida. Gostou dos playbacks do senhor Mourinho? poxa, foi nada. Olha, eu fiz aquilo que o senhor fez.